Presidente, eu peço a Vossa Excelência que agregue o tempo de liderança da minoria, presidente. Sim, então fica tempo de 11 minutos. Obrigado, presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência que nos preside, deputado Elias Vaz, cumprimentar o deputado Coronel Armando, meu colega de Comissão de Relações Exteriores e Segurança Nacional, deputado Luiz Carlos Mota, e cumprimentar o ministro de Defesa do nosso país, o general Braga Neto. Ministro, eu estou entre aqueles brasileiros intranquilos. Percebo que este número de brasileiros, infelizmente, é crescente, porque nós vivemos um período, ao longo destes últimos 2 anos e meio, especialmente, com a assunção à presidência da República do presidente Jair Bolsonaro, um período de ataques intensos, cada vez mais frequentes, um período de ameaças às instituições e à democracia do nosso país. Desde que Bolsonaro assumiu a presidência da República, o volume de falas, ministro Braga Neto, feito por ele, no sentido de tentar partidarizar as Forças Armadas brasileiras, que são de todos nós brasileiros, de todos os patriotas, porque isto aqui eu abro um parênteses para falar de algo que tenho com frequência expressado em entrevistas e desta tribuna. A bandeira deste país é de todos os brasileiros. Todos somos patriotas. Brasileiros de esquerda, como eu, brasileiros de centro-esquerda, de centro-direita ou de direita. Brasileiros de qualquer religião, brasileiros de qualquer raça. Portanto, um dos erros mais graves do atual presidente da República é a tentativa de se apropriar dos símbolos nacionais para alimentar um projeto de poder, que é o projeto de poder dele e de um grupo cada vez mais reduzido, e de procurar com isto criar uma narrativa na sociedade de que aqueles que pensam como ele estariam defendendo o país, e aqueles que discordam profundamente dele, como o meu caso e da maioria do povo brasileiro, estariam contra o país. Este tipo de maniqueísmo ele é usado em diversos momentos da história da humanidade, quando processos fascistas tentam se instalar em países. E no nosso caso, ministro, e aí a vossa responsabilidade é enorme, há uma tentativa permanente do presidente da República de sair das 4 linhas da Constituição e de tentar, como eu disse há pouco, partidarizar as Forças Armadas do país. De ameaçar que as Forças Armadas, que são orgulho para todos nós, e que todas as gerações de brasileiros, como Vossa Excelência, civis e militares, construíram estas Forças Armadas para proteger a nossa nação, e não para participar de forma inconstitucional do jogo político, da disputa democrática por poder determinado pelo voto da cidadania, onde toda e qualquer pessoa pode, deve e é muito bem-vinda a este processo, desde que esteja afastada, por exemplo, de uma carreira como é a carreira militar. O presidente, infelizmente, é o comandante das Forças Armadas. E, portanto, é preciso que se reafirmem falas claras, não ambíguas, de que qualquer ameaça do presidente Bolsonaro, e ele as faz com frequência, não encontrarão respaldo nas Forças Armadas. As instituições brasileiras precisam funcionar. Por exemplo, ministro, o senhor concorda que o presidente da República
do meu ponto de vista, abusando da sua autoridade, ameaça 2 ministros do Supremo Tribunal Federal com pedido de impeachment? Eu vou repetir a frase. Na minha opinião, abusando da autoridade da Presidente da República, com o intuito de ameaçar a democracia brasileira, o Presidente da República dá declarações de que pedirá o impeachment de 2 ministros. O senhor, como ministro de Estado, com a responsabilidade que tem, concorda com o pedido de impeachment destes 2 ministros do Supremo Tribunal Federal? Outra coisa, nobre ministro general Braga Neto, nós vivemos um fenômeno global que está extremamente agudizado no Brasil, que é o fenômeno das fake news, do uso da internet, das redes sociais, para construir o que os estudiosos chamam de pós-verdade. Narrativas que procuram iludir, confundir a população. Nós temos uma epidemia de notícias falsas. Nós temos, neste momento, um dos ataques que a democracia brasileira sofre, e eu sugiro aqui para todos que ainda não puderem e tiverem interesse de ler este livro, Como Morrem as Democracias, livro escrito por 2 estudiosos americanos, onde claramente eles descrevem em detalhes todos estes estudos, né? E que indicam, em parte destas reflexões, este tema que eu abordo rapidamente ao questioná-lo, ministro. O fato de que o presidente da República diz constantemente que as urnas eletrônicas significam insegurança, significariam que a próxima eleição e a última teriam sido fraudadas. Isso se torna ainda mais grave porque o presidente reincide nisto que eu chamo de um crime de responsabilidade, porque é um ataque à democracia, mesmo depois de uma votação concluída pelo poder constituído pelo voto do cidadão brasileiro, e que define que o Brasil se manterá, e eu me sinto muito contemplado, votei nesse sentido, que o Brasil manterá a sua votação eletrônica com toda a segurança, que é auditável, que nunca deu problema nenhum em 25 anos, fica cada vez mais claro que o objetivo do presidente é instabilizar a democracia. Pergunto a Vossa Excelência. Vossa Excelência concorda com as frases do presidente Bolsonaro de que se não houver voto impresso na próxima eleição, as eleições brasileiras estarão sob suspeita, que as eleições brasileiras serão fraudadas e que elas não serão legítimas e que, portanto, na visão do presidente Bolsonaro, isto poderia abrir, sim, uma enorme crise institucional no país, onde ele, que provavelmente perderá as eleições pelo péssimo governo que vem fazendo, não reconheceria o resultado e jogaria o nosso país numa aventura que poderia levar a atos de violência, atos perigosos para todos os brasileiros, porque o que nós queremos, sim, ministro, é paz, tranquilidade, democracia, respeito à pluralidade, ataque a toda e qualquer rede de disseminação de ódios e intolerâncias. E eu pergunto, portanto, a Vossa Excelência se Vossa Excelência concorda com essas frases. Por fim, ministro, quero falar de um assunto que me constrange como brasileiro e quero saber a opinião de Vossa Excelência. Eu considero imoral o decreto que o presidente Bolsonaro assinou para permitir que ministros do seu governo, que são aposentados como militares, possam receber salários do erário público acima do teto constitucional do país. Eu considero imoral e vergonhoso este decreto que permitiu salário de 60, 65 mil reais para ministros que são militares que não estão mais na ativa. O senhor concorda e defende este decreto ou discorda dele, ministro?
Obrigado. Senhores, muito obrigado pelas perguntas, porque me dá a oportunidade de esclarecer. E eu acho que não deverei usar todo o tempo, porque muitas delas foram repetidas e foram abordadas na minha leitura. Tá? Se a pessoa prestou atenção, ela pôde ver na leitura que eu fui bem claro. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, sobre as perguntas relativas a falas de presidente e de outros ministros, eu não especulo sobre hipóteses e sobre falas de outras pessoas. Eles falam por eles, eu não vou comentar falas sobre isso. As Forças Armadas, como eu já disse, os senhores ficam, são várias ilações sobre golpes, sobre supostos ataques. E eu vou ler de novo, porque nós temos o público nos assistindo, se os senhores me permitirem. Eu vou ler o que diz o artigo 142. As Forças Armadas, artigo 142, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas na base, na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um destes, da lei e da ordem. É isso que as Forças Armadas fazem, nem para um lado nem para o outro. As Forças Armadas cumprem o que está previsto na Constituição. O presidente já me assegurou que será cumprida a Constituição. E várias vezes ele me disse que jogará dentro das 4 linhas do poder. Artigo 84 ainda diz, complementando, porque ficam essas ilações sobre comando, compete privativamente ao presidente da República exercer o comando supremo das Forças Armadas e tudo mais, mas dentro dos limites constitucionais. Então não existe nenhuma articulação fora do previsto na Constituição. Deixa eu ver, que foram tantas perguntas, especulações sobre golpe, Forças Armadas. Muito bem, sobre o protagonismo que foi perguntado das Forças Armadas na participação do país, as Forças Armadas participaram de todos os momentos históricos. Quando eu cito isso, é porque elas participaram de todos os momentos históricos do país, desde a independência até a república, etc., e tudo mais. Guerras, combates, pacificação pelo Duque de Caxias. A participação das Forças Armadas ela é efetiva e ela basicamente se faz pela sua capacidade de organização e planejamento. Né? Toda vez que nos chamam, quando foi chamado o Pazuello para atender no Ministério da Saúde, foi pela capacidade logística dele de planejamento. Nós temos hoje mais de 500 milhões de doses no país. Os senhores acham que isso chegou nos últimos 4 meses? Isso começou em julho do ano passado, quando foi assinado um termo de crédito lá, uma nota técnica para poder liberar um crédito, de 2 bilhões de reais para início da compra da AstraZeneca, em que não se tinha nem a vacina, nem a certeza que ela seria dada. Teve de ser costurado junto com o TCU, porque qual técnico assinaria, ou qual ordenador de despesa assinaria uma nota nessas condições para depois ter uma resposta no futuro? Então a chamada do Pazuello, ele veio para atender uma questão logística lá. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu já falei. Com relação... Foram muitas perguntas, né? Em relação a Sérgio Reis, não participamos, nem eu, nem os comandantes, eu desconheci o fato até sair na imprensa. Nem almoço nenhum. Um dos senhores falou sobre salários de militares. Eu pediria aos senhores que dessem uma olhada nos salários dos militares. Mesmo com a reestruturação, um general de exército ganha entre 18 e 20 mil reais, líquido. Os senhores sabiam disso? Tá? Ganha entre 18, um general de exército. Com relação a essa especulação que foi feita sobre a questão do salário aí, do salário de 60 mil, primeiro é até... Primeiro é até interessante os senhores especularem sobre um salário de 60 mil e o presidente ganhando 30 e pouco. Um ministro, uma pessoa não pode ganhar mais que o presidente. Né? O que houve ali foi o seguinte, houve um entendimento da AGU, não foi para militares, foram para todos os servidores do Executivo, sendo que inclusive os militares não são a maioria, que em determinados casos, atendendo um entendimento do TCU e do STF, que já é aplicado aqui no Legislativo e no Judiciário. Aquele salário que saiu na imprensa, ele foi somente de janeiro, o retroativo, de janeiro a julho, junto com o 13º que estavam atrasados. Eu ganhava 5 mil e pouco para ser ministro de Estado. Tá? Então eles deviam todo aquele salário, e um salário de ministro de Estado é de 30, não de 33, é de 22 líquido.
Então, tudo aquilo ali é especulação que vai sendo montado. Então, aquilo ali foi a parcela retroativa, mais os salários que estavam atrasados, somado com os 2 salários. Tá? Muito bem. Com relação a cargos de natureza militar, foi o que foi até abordado por um dos senhores, a maior parte dos cargos de natureza militar que existem são do GSI e do MD. A imprensa junta tudo e coloca como se tudo isso estivesse no poder. Realmente foram chamados 2.000 militares, porque não tinha outra mão de obra. Tá? Os militares foram convocados, militares da reserva, para poder atender a questão do INSS e entraram no meio da pandemia. Por isso, talvez, o resultado não tenha sido tão satisfatório. Né? Mas eles vieram para atender. Então, a questão dos militares no poder é essa. Da ativa, que eu saiba, só existe o Pazuello. O resto que estão aqui, e a Constituição não faz diferença entre militares e civis. Quando eu estava na Casa Civil, o que eu fazia era a diferença entre competência e incompetência. Ser competente ou não. A pessoa, eu não chamava a pessoa por indicação, eu chamava a pessoa por perfil. E assim é feito na Força Armada. Se os senhores precisarem de uma pessoa nossa para trabalhar em alguma coisa específica, estou falando de um técnico altamente especializado, dificilmente será atendido o nome da pessoa. Os senhores mandam o perfil, a força vê pelo perfil e escolhe pelo perfil. Deixa eu ver. Politização. Eu vou ser enfático novamente, porque eu já falei nas minhas palavras. Não existe politização na Força Armada. Não existe política partidária. A política que é feita na Força Armada, porque a política faz parte da vida de todos, é a política de defesa do interesse das necessidades para os projetos estratégicos e para a operação da força. Essa é a política. Com relação à questão de punição do Pazuello, isso é um assunto interna corporis da força. E quando se vai punir alguém, ou se vai levantar alguém, são dadas as razões de defesa, é feito um histórico, um exemplo para os senhores entenderem bem. Eu não posso pegar 2 pessoas que cometeram uma transgressão, que faltaram um expediente, porque para nós, faltar expediente é transgressão e é punido. Né? Faltar a verdade é transgressão grave e é punido. Então, mas eu não posso pegar uma pessoa que cometeu uma transgressão e outra que cometeu a mesma transgressão e usar o mesmo peso sem levar em conta todo o histórico dessa pessoa. Isso foi feito pelo comandante e a questão dos 100 anos é simplesmente cumprimento do que está previsto na legislação. É simplesmente isso. Se os senhores mudarem a legislação, muda-se isso. Deixa eu ver aqui. Eu vou discordar de um deputado, porque foram tantos que eu me perdi aqui. Com relação à questão do péssimo governo. O governo, hoje em dia, ele não tem caso de corrupção. O que acontece é isso, ele não tem caso de corrupção. Eu vou dar só alguns números para os senhores. Repatriação, em virtude da pandemia. Repatriação, eu estou entrando inclusive numa área que não é minha, que eu não faço normalmente. Repatriação de 27.000 brasileiros em 107 países. Os senhores sabem como é que era retirado uma carga da China, quando nós tínhamos de buscar a carga lá? O avião chegava, ele tinha 6 horas para carregar. Se ele não carregasse em 6 horas, aquela carga, o avião, a população teria que ficar 14 dias em quarentena, com o avião pagando táxi e a tripulação pagando hotel. Se algum deles aparecesse doente durante esse período, ele teria de ficar mais 14 dias, e ao decolar o avião, nós tínhamos de rever, nós que eu digo, o governo como um todo coordenado, tínhamos de ver qual seria a rota para não correr o risco daquela carga de máscaras, de insumos, ao descer em determinado país, não fosse sequestrada. Então, o governo fez tudo isso durante aquela época. A aquisição o apoio aéreo só na defesa foram mais de 100 voltas à terra. A aquisição de 363 milhões e 700 mil equipamentos de proteção individual. A aquisição de 18 mil ventiladores, 10.109 UTIs, 7.709 transportes para estados e municípios. Redução de IPI, foi zerado os produtos para garantir o abastecimento de itens e enfrentamento do Covid. Foi feito o Pronamp para pequenas empresas, salvando milhares de empresas. Criação de planos de contingenciamento. Se não me falha o número, o governo passou mais de 700 bilhões de reais para poder ajudar a população, normalmente os mais carentes. Então eu discordo do senhor da incompetência do governo. Tá? Com relação a ações... Uma pergunta sobre ações que firam a legalidade dentro dos preceitos legais, está dentro da Constituição. Aquilo que está dentro da Constituição será cumprido. E não se cumpre ordem ilegal.
Com relação a eleições, só para comentar, eu não ia comentar, não, mas eu vou falar uma coisa. Eu acho engraçado hoje em dia que se a pessoa tem uma posição diferente, ela é criminalizada. Então, por exemplo, o senhor permite usar o senhor como exemplo, deputado Hélio? O deputado Hélio, ele é a favor da urna, ele acha que a urna é confiável e eu acho que a urna não é confiável. Tudo bem. Ele quer apresentar um processo para tornar aquilo mais confiável. Apresente o processo, se for viável, passa ou não. Isso virou uma batalha de vida ou morte. É uma questão de posição de opinião. Né? Eu não vou dizer se eu sou a favor ou não estou aqui para emitir opiniões. Eu estou aqui para esclarecer as posições dadas pela Força Armada. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguém aqui. Isso é democracia. Poder moderador. Como eu disse, o deputado, eu vou repetir o que os senhores mesmos comentaram. Tá? Não, o país somente tem 3 poderes. O país tem o executivo, o legislativo e o judiciário, que tem que estar harmônicos, trabalharem e serem independentes. A Força Armada, ela trabalha em cima do que está no artigo 142, que eu tive a oportunidade de ler para os senhores. É isso, sem especulações e sem ilações. Tá? Posse do comandante, com relação à posse do comandante do Exército, do novo comandante... As minhas frases são sempre em cima da Constituição. Ficam criando especulações e tentando fazer ilações em cima de palavras separadas. Com relação, de novo, está escrito nas minhas palavras. Eu achei interessante, o deputado me perguntou que eu desmenti, eu não. Eu e o deputado Arthur Lira. Nós dois desmentimos o que a repórter falou. Tá? Agora, com relação a entrar na justiça ou não, isso é uma questão que nós estamos estudando. Não tem um prazo. Né? Para calúnia não tem prazo, se não me falha a memória, estou certo? Tem algum jurista aí? Para calúnia não tem prazo. Tem? Quando é? 5 anos? 6 anos? 6 meses? Tá? Tá. Mas, de qualquer maneira, está sendo estudado ainda. Não sei se compensa esse debate. Mas foi desmentido não por mim, foi desmentido por mim e pelo presidente da Câmara dos Deputados. Com relação a Jack Sullivan. Eu estive não só com ele, os senhores vejam como é que os senhores recebem notícias distorcidas. Eu estive realmente com o Jack Sullivan, mas no Ministério da Defesa por solicitação dele. E os assuntos tratados com o representante do governo americano foram assuntos de interesse nacional, de interesse de segurança regional. Segurança no Atlântico Sul, dados de informação sobre aeronaves que trafegam com ilícitos transnacionais. Esses foram os assuntos tratados com ele e de uma reunião que haveria de ministros da defesa no país, se seria o caso de adiar ou não. Esses foram os assuntos tratados com ele. Eu não estive com o presidente, com o senhor Jack Sullivan. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Regime militar, salário. Eu acho que, de uma maneira geral, eu abordei todos, né? Política partidária, eu já falei, não há politização, não existe poder moderador, tudo dentro da legalidade, e as forças trabalham dentro da legalidade o tempo inteiro. Tá? Ministro, só um esclarecimento, só uma questão, sobre os posicionamentos dos oficiais nas redes sociais. Tá. E também, ministro, sobre a questão dos tanques, né? Porque uma coisa é o exercício regular. E o desfile de 7 de setembro? Foi, eu esqueci. Já vou responder. O senhor vê, que foram muitas perguntas, e eu até estou aqui, ó. Ordem na casa. É os desideratos do presidente ou a Constituição? Tá? Com relação a 7 de setembro, foi até uma orientação, está aqui, ó. Eu até pedi a eles para me passarem a orientação de 7 de setembro. Vou ler para os senhores. Uma nota que eu passei para os comandantes. A determinação, inclusive, foi do próprio presidente da República. A celebração militar do 7 de setembro, coordenada, terá restrições, não haverão desfiles. Isso foi passado a todo, exatamente em virtude da pandemia. Nada impede que, dependendo de cada situação, de cada localidade, hajam aquelas exposições e demonstrações que são feitas normalmente, bandas, a exposição de materiais e tudo mais. Mas desfiles não estão previstos. Com relação, de novo, vou explicar novamente a questão da Marinha do Brasil. Aquilo ali foi planejado com mais de 1 ano de antecedência. Foi levado ao presidente da República que a Marinha queria entregar um convite para ele. A Marinha, o presidente falou que não haveria possibilidade de sair porque haveria uma reunião ministerial.
e que ele solicitou que o convite fosse entregue na frente e que, como a Marinha iria fazer uma exposição na frente do próprio comando da Marinha de material que seria empregado, que ficou exposto lá, algum material para a população ver, e diferentemente do que disseram, aquele Clanf, o carro lagarta anfíbio, ele é o mais moderno do mundo. Tá? Ele é o mesmo usado pelos Marines americanos. Aquele foi passado ali exatamente para mostrar, e o presidente considerou aquilo como um prestígio, porque ele é um presidente que prestigia as Forças Armadas. Então, foi colocado isso aí. Isso foi feito, o convite, todo esse acerto, foi feito com mais de 20 dias de antecedência. Quando aconteceu o evento, eu conversei, inclusive, para esclarecer, tanto com o presidente Lira, como conversei com o Ciro Nogueira, expliquei a situação para eles. Tá? O Lira entendeu a situação, não vou entrar no mérito se foi adequado ou não, mas aquilo estava planejado, foi levado ao presidente, o presidente falou, não, passa, que eu quero prestigiar, quero que seja entregue, isso que foi feito. A marcação da votação, ela foi feita um dia antes, nós não sabíamos da marcação da votação. O que houve é que não se houve uma mudança de postura, não se decidiu não mudar o desfile, porque não havia nenhuma ameaça naquilo ali. Era para mostrar à população uma parte do equipamento, que é gasto e é material caro, por isso a população tem que ver. Somente isso. Mais alguma coisa que eu esqueci? 1964. Em relação aos posicionamentos dos oficiais nas redes sociais. Existe uma regra dos comandos de área com relação a posicionamentos. Se houver posicionamento político partidário por oficiais, as forças é que tomam as providências. O Ministério da Defesa não interfere nisso.